Então hoje nós vamos terminar nosso estudo sobre dons e ministérios. Para isso eu peço a vocês que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Irmãos, esse texto é o texto famoso, o texto do lava-pés. Jesus reúne seus discípulos, lava os pés deles. E o ensinamento que Jesus queria trazer aos seus discípulos era que os seus discípulos deveriam ser... deveriam servir as pessoas. Jesus disse: eu, sendo Senhor, eu fiz o que com eles? Lavei-lhes os pés, eu os servi. O entendimento, meus irmãos, que nós temos é que cada um de nós devemos ser servos. A Bíblia nos ensina que nós viemos aqui para servir. E o nosso intuito nessa manhã é terminar essa série de mensagens, essa série de estudos, visando que os irmãos se apliquem no serviço a quem? Ao Senhor. Se apliquem em servir ao Senhor de uma forma mais dirigida, de uma forma mais centrada, de uma forma mais focada. Essa acerca de habilidades e coração. Quando a gente fala de ministério, quando a gente fala de dons espirituais, a gente tem que saber o que Deus concede a nós através da nossa história de vida, como nós falamos, mas também pelas habilidades que Deus nos concede e também aonde o nosso coração palpita para a gente servir. A gente vai começar pela parte de habilidades. O Aurélio diz que habilidade é quem tem aptidão ou capacidade para algo, esperto, sagaz. Todo ser humano é dotado de habilidades. Isso é chamado de graça comum. A teologia vai dizer que o bem que recai sobre todos os seres humanos, independente deles serem crentes ou não, chama-se de graça comum, porque ela é uma graça concedida a todas as pessoas. O que significa graça, irmãos? É um favor merecido. Então, todas as pessoas, elas têm, por natureza, habilidades, coisas que fazem delas diferenciadas. Isso sendo crente ou não crente. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo sem diferenciação. Isso é graça comum. Passa ali, por favor. O que você faz com confiança, competência e excelência? O que Deus te deu uma habilidade, o que você tem com habilidade que você faz com confiança, competência e excelência? Isso pode causar soberba ou redundar em glória a Deus. Você, por ser habilidoso em alguma coisa que você faz bem, com confiança e com excelência, você pode se tornar uma pessoa soberba, altiva, ou você pode resolver aplicar isso para a glória de Deus. A Bíblia diz: façais tudo para a glória de Deus.
Então, o ensinamento que nós temos é que até as nossas habilidades devem redundar em glória a Deus. Eu quero falar um pouco antes, pulou a parte que está o Kaká. Eu admiro muito esse rapaz, esse rapaz chamado Ricardo, que todos conhecemos por. Ele é um jogador de futebol. Tem uma entrevista dele no YouTube que ele vai contando a história de vida dele. E por todo momento que ele vai contando a história de vida dele, ele vai falando sempre acerca de quem? De Deus. E vai sempre dizendo que a habilidade que ele tem, aquilo que Deus dotou a ele para ser um jogador de futebol diferenciado dos demais, que isso deve redundar em glórias a quem? A Deus. Por diversas vezes a gente viu com a seleção, com o Milan ali, nesse caso, ao ser campeão, ao ser alguma coisa, ele redundar a glória a Deus. Ele é um camarada que faz aquilo que ele faz com excelência, com competência. Como dizem por aí, ele é o cara, ele é bom. Mas isso não fez com que ele se tornasse uma pessoa altiva, egocêntrica, vaidosa. Pelo contrário, nas entrevistas dele, ele tem ainda a hombridade, ele tem o caráter de dizer que até mesmo a virgindade dele, ele se guardando virgem para a esposa dele no momento certo, redundou a glória a Deus. Meus irmãos, Deus nos dotou de habilidades. Cada um de nós possui habilidades. Uns têm facilidade em jogar bola, outros são técnicos em eletrônicas, engenheiros, são militares, enfim, trabalham na área de saúde. Tudo isso compõe a nossa personalidade, compõe a nossa vida, compõe a nossa pessoa, e tudo em nós deve redundar a glória a Deus. Por isso que nós, como falamos de dons e ministérios, temos que falar de habilidades, porque através de nossas habilidades podemos descobrir quais são os nossos dons. Pode haver ligação. Agora, uma outra coisa interessante que nós precisamos pensar é sobre o coração. O que palpita o nosso coração quando nós falamos acerca de dons e ministérios, quando a gente fala acerca de servir as pessoas? Passa, Ana. Existe um paradigma evangelical. O que é um paradigma? O paradigma é aquilo que serve como molde, modelo, dogma, padrão. Diz o seguinte: o ministério é ser um peso. O crente não foi chamado a sentir-se realizado através do seu ministério. Eu já ouvi diversas pessoas falarem isso. Você não está aqui para ser feliz, você não está aqui para agradar a si mesmo, você não está aqui para se satisfazer, mas você tem que tomar a sua cruz, por mais que seu ministério não te traga peso, por mais que isso seja chato. Enfim, Deus nos chamou para isso. Meus irmãos, eu não acredito nisso. Eu acredito que aquilo que Deus faz, a vontade de Deus é boa. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai levar você a um lugar onde você se sinta mal, se sinta insatisfeito, se sinta pesado, se sinta triste. O desejo de Deus é que você alcance a plenitude do serviço. E alcançar a plenitude do serviço significa em você satisfazer, não o seu ego, mas satisfazer quem você é para Deus. Porque a Bíblia diz: deleita-te, e Ele, Deus, na sua soberania, conhece quem você é. Ele preparou você, a sua história de vida, as suas habilidades, aquilo que você é no todo deve redundar aonde você deve servir, para onde e como você deve se aplicar. Passa, por favor. Perguntas. O que é que lhe incomoda profundamente neste mundo? Meus irmãos, o que você vê que te incomoda? Quando você
incomoda? Tem algumas pessoas que ficam extremamente incomodadas com a injustiça do nosso país, com a injustiça social. Tem algumas pessoas que ficam extremamente tristes, iradas em ver algumas coisas. O que incomoda você? Você como crente. Tem muita coisa que me incomoda. Muita coisa. Muita coisa. E alguma coisa tem que te incomodar. Ou então alguma coisa está errada na tua vida. Você tem que parar e analisar. E pedir a Deus que sonhe o seu coração. Porque Jesus disse que o reino de Deus, ele deve trazer os atributos do reino de Deus. E trazer os atributos do reino de Deus é trazer justiça, é trazer paz, é trazer gozo, é trazer a presença de Deus a essa terra. A função da igreja do Senhor é continuar expandindo o reino de Deus. Jesus disse: buscai primeiro e a sua. Ele não parou no reino de Deus, ele continuou. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, e aí vai. Porque alguma coisa tem que te incomodar, mesmo. Alguma coisa tem que mexer no teu coração. Passa. Quando você chegar ao final de sua vida, que legado você gostaria de deixar para a próxima geração? Quando você chegar no final da sua vida e você olhar para trás, o que você gostaria de ter legado à sua igreja, legado à sua família, legado à comunidade em que você está inserido? Ou você acha que você vai passar a sua vida toda e não vai deixar nada para ninguém? Hoje, à noite, os adolescentes estavam dirigindo o culto. Meus irmãos, isso é muito importante para a vida deles. Porque nós estamos construindo o que para eles? Um legado. Amanhã, eles serão o futuro da onde? E eles precisam encontrar um legado. Quando esses adolescentes se entrarem na transição para os jovens e eles não encontrarem legado nenhum, a tendência deles é o quê? Se perderem o rumo, não sabem para onde vão. A nossa vida é feita disso. Nós construímos legados para a nossa família. Se você tem filho, você quer dar o que para ele? Educação, quer deixar uma casa, quer deixar algum bem. Meu irmão, isso passa por legado. E não é diferente com a igreja. O que você quer chegar no final da sua vida e ter certeza de que você empenhou ali a sua força e deixou como legado para essa geração? Passa ali, por favor. Você gosta mais de trabalhar com pessoas ou coisas? Tem gente que trabalha mais, se dá melhor, tem a tendência de ser melhor se dando com coisas, ou seja, computador, papel, enfim, máquinas, do que com pessoas. O que você se dá melhor? Trabalhando com pessoas, levando pessoas, conversando, enfim, ou máquinas? Passa, por favor, Ana. Sem pensar muito, se dinheiro, tempo, habilidade não fossem problemas, o que você gostaria de fazer? Se você não tivesse problema com dinheiro, problema de habilidade, o que teu coração palpita quando a gente pensa em alguma coisa como essa? Passando. Se nós fôssemos entrevistar pessoas próximas a você, eles diriam que você é apaixonado por fazer o quê? O que é que você faz por pura curtição? Que coisa você é capaz de conversar por horas a fio sem perder o tempo passar, perdendo de vista? Meus irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus disse que onde está o seu coração, ali está.
se o seu coração está mais empenhado em satisfazer a sua vontade, se o seu coração está mais empenhado em você ajuntar tesouro nessa terra, em nome de Jesus, essa é a manhã que você deve se arrepender disso. Jesus disse: não ajuntais tesouros aonde? E o que Jesus quis dizer, meus irmãos, o problema não é ser rico, não. O problema não é você crescer, não. O problema é você fazer daquilo um Deus, um ídolo. E tem muitas pessoas fazendo ídolos na sua vida. Famílias têm sido constituídas em cima de ídolos. A gente, quando fala de ídolos, pensa só em estátua, pensa só em madeira, e não é somente ídolos, não. Quando Deus chamou Abraão e pediu a Abraão Isaac, Deus estava pedindo o ídolo de Abraão. Abraão, o teu coração tem que ser meu em primeiro lugar. O teu coração, Abraão, deve se satisfazer primeiro em mim. O teu coração deve primeiro ansiar pela minha presença. Jesus disse isso por diversas vezes, irmãos. Então, nessa manhã, onde está o teu coração? Às vezes eu fico pasmo. A gente pega os relatórios de contribuição da igreja, a gente pega algumas coisas que a gente tem visto, meus irmãos, é de assustar. Onde está o teu coração? O teu coração está em fazer o quê? Ser cristão, irmãos, passa em servir ao próximo, passa em amar ao próximo, passa em se dedicar. Nós hoje estamos aqui debaixo desse teto porque no passado tiveram pessoas que dedicaram-se para que isso pudesse acontecer. Tiveram pessoas que lutaram, tiveram pessoas que entregaram a sua vida para o Evangelho chegar no Brasil. Por isso nós estamos aqui. E o que nós, como igreja do Senhor, faremos para que a próxima geração possa ter um legado nosso? O que nós, como primeira igreja batista de Rocha Miranda, vamos fazer para que isso mude, tome outro rumo? Eu vou dar alguns dados estatísticos a vocês, para vocês terem noção das coisas. Nos últimos 3, 4 anos, nós perdemos 70 pessoas. Meus irmãos, é hora de nós darmos a volta. É hora de nós mudarmos isso. Nós temos que empenhar o nosso coração em mudar essa fase. E em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui, não foi à toa. Eu não sou obra do acaso. Eu não vim aqui por estar aqui. Deus tem um propósito comigo, com você aqui, nessa igreja. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus tem uma obra para fazer com as nossas vidas aqui. Amém? Amém. Meus irmãos, isso é sério. Nós temos filhos, nós temos filhas, nós temos uma juventude, uma adolescência que precisa de nós. Nós precisamos nos engajar nisso, levar a coisa séria. Ontem nós tivemos um trabalho aqui na igreja, Coquetel da Amizade. Nós tivemos pouquíssimas pessoas envolvidas. Mas eu dei glória a Deus porque as pouquíssimas pessoas que estavam envolvidas trouxeram visitantes. E sabe quantos visitantes não crentes nós tivemos aqui ontem? 11 visitantes. Não crentes. Eu não estou falando de crente não, de outra igreja, não estou falando não crente. E qual foi a última vez que vocês viram 11 não crentes entrando dentro dessa igreja e tendo a oportunidade de ter amizade com a gente? Hã? Qual foi a última vez? Nós precisamos apoiar o trabalho. Precisamos dos irmãos se engajar. Precisamos mudar essa história, virar essa página e viver um novo tempo. Mas para isso eu preciso de cada um de vocês.
eu preciso do apoio, preciso do trabalho, da colaboração de cada um de vocês. Todos nós temos que nos envolver como igreja do Senhor e trabalhar juntos. Ontem, quando terminou o trabalho, uma irmã virou para mim e falou assim, eu estava varrendo a igreja, e uma irmã virou para mim e falou assim, olha, é difícil um pastor fazer isso. Eu falei para ela, antes de eu ser pastor, eu sou servo, eu sou crente. E a minha obrigação como crente é glorificar o Senhor em todos os momentos da minha vida. Independente daquilo que eu seja ou não. Eu sou servo de Jesus. E a minha intenção é glorificar o nome de Jesus acima de toda e qualquer coisa. Meus irmãos, isso tem que palpitar no nosso coração. Isso tem que estar no nosso sangue. Passa, por favor. Ministérios. A palavra no original grego, ministério, significa serviço. É no ministério que você vai servir a sua comunidade local com seus dons. Boa intenção não basta, você deve procurar excelência. Por esse motivo não é aconselhável se envolver em tudo dentro da igreja. A nossa visão e a nossa missão é que você entenda que Deus não te quer em todo lugar dentro da igreja trabalhando. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, Deus te deu talentos, Deus te deu um coração palpitando por alguma coisa para você se empenhar nisso. Nós chamamos isso de ministério número 1, vocês vão descobrir isso. E é nesse lugar que você deve se empenhar com excelência, em dar o seu melhor. Tem pessoas na igreja, eu entendo com boa intenção, se envolvem com 1 milhão de coisas, mas acabam não produzindo melhor porque estão envolvidos com muitas coisas e acabam se frustrando, irmãos. Acabam saindo daqui tristes, desmotivados, cansadas, afadigadas. Por isso que a gente vê uma porção de gente reclamando da igreja pelos cantos, falando da igreja pelos cantos. Mas, irmãos, nós precisamos mudar esse paradigma e pensar onde Deus quer que nós trabalhemos com excelência e nos dedicar a esse ministério. Passa, por favor. Atos 6, de 1 ao 4, a prioridade é a chave do negócio. Atos 6 é a escolha dos diáconos. Os apóstolos chegaram em determinado momento do ministério deles que eles viram que se eles continuassem do jeito que estavam, a coisa ia o quê? Degringolar, ia dar problema. Então eles, sabiamente dirigidos pelo Espírito Santo, pararam e falaram assim, olha, não é bom que nós continuamos a fazer isso. Mas aí eles fizeram um pré-requisito, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para cuidar das mesas. E nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. O que eles estabeleceram? Prioridades, irmãos. Eles sabiam para aquilo ao qual Deus os chamou, aquilo para o qual Deus os enviou. Dedique-se com o que de melhor você possuir para cumprir o seu primeiro ministério. Nós vamos descobrir isso. Passa ali, por favor. 3 aspectos acerca do ministério. O seu ministério deve ser sua prioridade. O seu ministério não impede de ajudar outro ministério, desde que não atrapalhe. Cada ministério no seu lugar de atuação. Meus irmãos, a Bíblia diz que a igreja, o apóstolo Paulo compara no corpo. E no corpo existe mão, existe pé, existe tronco, existe. E cada um deve ficar no seu lugar. Se um desses faltarem, qual é a sensação que nós temos? De deficiência, não é isso? Então é a mesma coisa no ministério. Cada ministério deve ficar no seu lugar. Cada líder de ministério deve procurar da melhor forma possível conciliar o seu ministério à igreja de todo, para que a igreja caminhe em unidade. Vou dar um exemplo para vocês. Vai ter um projeto da terceira idade. A Elza vai reunir o pessoal, vamos fazer um trabalho com a terceira idade. Mas nesse trabalho a gente vai precisar de música.
A Elza vai ter que falar de música com quem? Com a Dilma. Mas a Elza também vai precisar de criar uma estratégia de evangelismo para algumas senhoras que vão vir. A Elza tem que falar com quem? Certo? E cada um se articular da melhor forma possível para a igreja caminhar junto. Meus irmãos, de forma que um não atropele o outro, de forma que todo o corpo seja junto, caminhe junto. Essa é a nossa intenção. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não estamos aqui para brincar. A Bíblia diz que nós estamos em tempos maus, em dias maus. O apóstolo Paulo fala isso. Os dias são maus. O homem da iniquidade, diz a Bíblia, já está por vir. A Bíblia diz que nós estamos vivendo os dias em que o amor das pessoas lá fora estão se esfriando. Nós precisamos entender isso. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos nesse momento, acalmar o seu coração. Nós estivemos aqui 4 domingos falando sobre dons e ministérios. E peça a Deus para Deus dirigir a nossa igreja. A nossa intenção é que isso resulte em glória no nome de Jesus. Só isso. Esse é um momento de introspecção. É um momento seu com Deus. Eu quero ser
Senhor, nós queremos declarar nessa manhã. Meus irmãos, vocês tenham um ótimo dia na presença do Senhor. Vocês lembrem as suas orações pela vida da Dona Lia, do pastor Reginaldo, que é o pastor dessa igreja. E que nós, como igreja, possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para a gente. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. E eu creio nisso. Eu creio que o nosso Senhor há de fazer muito mais por nós, através de nós e em nós. Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma ótima escola bíblica. Que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus, o poder, a consolação do Santo Espírito estejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus abençoe.